Lembrando que se não tiver pergunta, eu falo, hein? Vai ser problema para vocês. É melhor ouvir a pergunta do que eu ficar falando, hein? Mas parece que tem bastante pergunta ali. O povo é perguntador aqui de São Luís. Aí o povo de São Luís pergunta, né? E ela tem microfone lá para ler a pergunta? Tem? Tem, né? Senão o povo não vai escutar direito. Obrigado. Daqui a pouco vem o anjo da guarda lembrar que eu tenho que tomar água, né? Porque eu esqueço, né? Ele vai dar o microfone para ela. O auditório aqui é tão grande que a gente precisa de um binóculo para enxergar que tem gente lá, né? Oh, vocês aí do fundo, hein? Venha para cá e tá melhor aí, né? Aí o único problema, aí a única vantagem é que se cochilar não tô vendo, né? Pode tirar o ronco aí que eu não consigo ver. Tá. Podemos começar? Tá. O som ambiente vai tirar o som. Bom, então vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. Eu já aviso o professor Cosme que temos muitas perguntas. Oba! Então, precisamos ver se conseguiremos atender todas, mas colocamos aqui em uma ordem. Eu peço a compreensão das pessoas caso não consigamos ler todas as perguntas. A primeira pergunta que temos aqui é a seguinte: faça um paralelo entre unificação do movimento espírita e a necessidade de estudar as obras da codificação. Muito boa. Veja, quando a gente fala em unificação, significa que a gente está buscando um propósito comum. Esse é o sentido da palavra. Todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo propósito, né? Senão não seria uma unificação. Se cada um corresse para um canto, nós não trabalharíamos juntos. Claro que, certamente, quando você fala em unificação, você está falando em torno de um objetivo comum. Que objetivo comum é esse? O Espiritismo. Ok? O Espiritismo é o nosso objetivo. Por que o Espiritismo é o nosso objetivo? Porque o objetivo do Espiritismo é a moralização do homem, não é outro. Jesus veio para os espíritos imperfeitos para que esses possam virar espíritos bons. E a gente só vai virar espírito bom se a gente viver o ensinamento espírita. Nós precisamos dessa orientação para a gente enfrentar a si mesmo, para entender a vida, saber por que sofremos, por que as dificuldades do mundo, do caminho. A doutrina espírita nos responde questões que nos ajudam a resolver os nossos conflitos interiores. Então, quando a gente fala em unificação, nós estamos pensando no objetivo comum, que é o pensamento espírita, o conhecimento espírita que nos une, fazendo com que a gente possa, juntos, uns ajudarem os outros, que esse é o objetivo de vivermos em sociedade, cada um possa ajudar um ou outro, né? Nesse processo de todos nós, um dia, deixarmos de ser os filhos transviados de Israel e voltarmos ali para o caminho em linha reta. E esse é o propósito. Então, e aí, claro, se a gente fala que o objetivo da unificação é que todo mundo possa conhecer e viver o Espiritismo, não só conhecer e viver, as obras de Kardec, o pensamento dos espíritos superiores passam a ser um norte para isso, para nos unir num pensamento comum. Daí a importância e que está acontecendo com todos os órgãos federativos que estão buscando exatamente estudar Kardec, disseminar Kardec, porque ele dá esse eixo, esse tronco comum que todo mundo pode tomar como referência e como guia, ok? Você comentar que unificação não significa padronização. E outra coisa, trabalhar pela unificação também não significa interferir na liberdade e autonomia dos centros espíritas. Muito boa. Por isso que, se você
trabalha na unificação, tendo como referência a obra de Kardec, você vai encontrar exatamente isso na obra de Kardec. Ele jamais propõe uma padronização, porque senão não seria uma ciência e uma filosofia. Uma ciência e uma filosofia tem essa característica de servir de norte, de orientação, para que as pessoas possam ter uma referência, né? Então não é todo mundo fazendo sempre as mesmas coisas, não é isso, mas pelo menos você tem que ter uma doutrina que nos une, senão a gente não seria diferente das outras coisas, né? Então, no momento em que você tem uma doutrina que as pessoas têm que compreender, elas têm esse norte a partir do qual elas vão guiar sua conduta, seu comportamento, sua forma de ser e de agir em cada contexto. Mas ela tem um norte a que seguir. Não é uma padronização, né? Então, mas é a unificação em torno de um propósito comum, né? Que é o propósito de conhecer e viver o pensamento espírita, como muito bem lembrou Osmir. Sem interferência, cada um tem sua liberdade. Aliás, quando você vai ler Kardec, ele fala da lei de liberdade, né? Cada um vai escolher seu caminho, decidir o seu rumo, mas tem o Espiritismo como uma orientação, como esse busco, como esse farol. Veja um farol no mar, né? Cada navio segue o seu caminho, mas tem lá o farol orientando ele dos perigos que ele possa enfrentar. Eu acho que esse é o caminho. Que a gente possa trabalhar juntos no mesmo ideal, que é o ideal de viver esse Espiritismo que Jesus e os Espíritos trouxeram para nós e que a gente tem desprezado, né? Que é lamentável, porque esses Espíritos superiores, que podiam estar nos seus mundos felizes, não dando bola para a gente, né? Assume essa missão de nos aguentar aqui nesse mundinho de provas e expiações, cheio de inveja, de ciúme, de egoísmo, trazem um pensamento tão lustro e a gente fica aí brigando entre nós sem estarmos unidos no mesmo propósito de viver o ensinamento espírita. Claro, claro. Claro. Quer dizer, e a união em torno de uma doutrina, de um pensamento que nos une e não nos divide. Ok? Por isso Kardec vai dizer na revista algo muito interessante. Ele diz assim na Revista Espírita, que ele se esforçava ao máximo para deixar o pensamento de tão claro para que não houvesse cismas, divisões. Porque a pessoa vai... Quando você pega um texto místico, um texto cheio de figura, cada um vai interpretar do seu jeito. Cada um, ele fala, eu me esforço ao máximo para que não se criem cismas ou divisões a partir do pensamento dele. Por isso ele vai explicar na revista, o leitor manda uma dúvida, ele explica, para que a gente pudesse ter uma orientação simples e ao mesmo tempo que nos unisse, sem conflito, sem divergências, ok? Segunda pergunta é, quais as diferenças entre a primeira e a segunda edição do Livro dos Espíritos e por que houve uma mudança significativa na redação do livro? Muito bom. Não é uma mudança significativa em termos de princípios e leis. As leis fundamentais e os princípios estão colocados na primeira edição e estão na segunda. Existem pequenos ajustes? Claro que tem, como toda a ciência, mas não são mudanças radicais, no sentido de que os princípios, aquilo que estava ali colocado na primeira edição, foi alterado na segunda, não. Há muita mudança de forma, isso sim, porque, olha, se você pega a primeira edição, ela tem 501 itens, a segunda edição, 1018. Fala, puxa, dobrou, mais que dobrou. Mas você vai perceber que muitos itens que estão na segunda edição estavam na primeira, não na forma de itens ou perguntas. Deixa eu explicar isso melhor. Kardec fez o Livro dos Espíritos, na primeira edição, 18 de abril, no formato duplo. Ele tinha perguntas e respostas e tinha texto corrido. Texto escrito. Então, às vezes você encontra pergunta e resposta, de repente vem um texto longo, escrito por Kardec, com instrução dos Espíritos. O que ele vai fazer? Ele percebeu, como grande professor, que pergunta e resposta, didaticamente, era muito mais adequado e conveniente. Então, muitas das perguntas e respostas que aparecem na segunda edição, que não estão no formato pergunta e resposta na primeira, está nos comentários. Então ele vai dizer, ele percebeu que a forma pergunta e resposta era muito mais adequada,
Muito cuidado. As pessoas acham que Kardec perguntou todas aquelas perguntas aos espíritos diretamente que eles responderam. Não foi assim. Pergunta e resposta é a forma didática de apresentar o pensamento dos espíritos. Você vai encontrar, às vezes, um texto na revista espírita, uma mensagem dos espíritos. Aí você fala, peraí, mas essa mensagem apareceu lá na pergunta dos espíritos como uma resposta a uma pergunta. Peraí, Kardec teve a mensagem, depois formulou a pergunta, cujo aquele texto era a resposta. É o estilo didático de apresentar, não é que ele formulou todas as perguntas, aquela diretamente aos espíritos. As respostas dos espíritos, o pensamento dos espíritos está em todas as respostas. Mas não que ele tenha diretamente. Pergunta número 1, o espírito responde. Número 2, não foi assim. Ele explica isso. É um estilo didático. O Kardec era um professor, um exímio professor. Antes de Kardec, Hipólito Leon, aliás, na Kardecpédia, tem lá várias obras de Hipólito Leon. Você vai lá em obras de Kardec, tem uma seção lá assim, Hipólito Leon, Denis Arrivai, você vai lá e pega as obras do Leon. Aliás, quem quer aprender francês, gente, aí eu recomendo. Tem um texto de gramática francesa de Kardec, de Hipólito Leon, antes de Kardec, que é genial. Você vai lendo gramática francesa, você vê que professor, ele vai ensinando francês com esse jeito especial dele, que é encantador. A gente, inclusive, está dando um jeito de conseguir verba até para traduzir essa gramática francesa para o português, que a gente quer publicar pela Kardec Books. Porque é tão lindo ver Kardec explicando gramática francesa, que é extraordinário. Então, ele tinha essa habilidade didática. Ele, por exemplo, escolheu 2 estilos, que são estilos fundamentais do ponto de vista didático. Primeiro, o estilo do diálogo. Quando você vai estudar na história do próprio pensamento humano, uma forma de ensinar muito adequada para as pessoas é diálogo. Vem desde o diálogo de Platão. É uma delícia, né? Eu escrevi 2 dos meus livros no formato de diálogo para imitar Kardec e Platão. Porque eu percebi que texto corrido, nosso primeiro livro, Ordem Didática, é texto corrido. Aí, depois que a gente falou, vou mudar agora, vou fazer os 2 volumes seguintes no formato de diálogo. Pô, as pessoas gostaram mais. Porque diálogo é agradável de ler. Você cria os personagens e os personagens vão conversando entre si. O que é o Espiritismo, a primeira parte dele é diálogo. Kardec montou personagem, o padre, o cético, e foi fazendo diálogo. Então, Kardec sabia que diálogo era importante, por isso que o Espiritismo foi escrito em diálogo, a primeira parte, e ele percebeu outra coisa, que foi a experiência dele com a primeira edição do Livro dos Espíritos, o quanto era mais importante a parte de pergunta e resposta. Então, ele pega os textos, às vezes, que os Espíritos ditavam, e monta no formato pergunta e resposta. As respostas eram dos Espíritos, mas não que ele tenha formulado diretamente a pergunta. Às vezes ele pegou um texto e ele criou a pergunta. Por isso as perguntas costumam ser geniais. Geniais. Porque ele montou a pergunta com uma genialidade tão grande e pegou aquele texto dos Espíritos e colocou ali como resposta. Muitas perguntas ele fez diretamente, muitas ele não fez. É o estilo dele. Então não tem tanta diferença assim em termos de princípio. É o estilo, o formato. Muitos dos textos corridos viraram perguntas e respostas na segunda edição. Mas pequenas alterações, ajustes na teoria. Não grandes alterações, grandes ajustes. Ok? Ok. A terceira questão, na verdade, eu juntei aqui 2 questões que estão bem parecidas. Fala assim: esclareça os aspectos filosóficos, científico e moral do Espiritismo nas definições de Kardec do Espiritismo. E a outra diz o seguinte: como conciliar o entendimento da religião como parte do aspecto filosófico da doutrina espírita, conforme você explanou, com o tríplice aspecto, tripé, triângulo de forças, trazido por Emmanuel? Sim, não há nenhum problema, porque, na verdade, como eu tentei explicar, se você usa a palavra religião no sentido filosófico do termo, não no sentido teológico ou dogmático, que Kardec vai explicar lá na Revista Espírita, num artigo de dezembro de 68, para ser mais preciso, quem quiser pesquisar, vai lá em dezembro de 68, tem um artigo
e Kardec coloca a pergunta, é o Espiritismo uma religião? E vai responder essa questão, mostrando que como a palavra religião, como todas, tem muitos significados, ele nunca usou a palavra porque o significado dominante é o que primeiro você usa. Por exemplo, eu estou falando aqui. Qual o significado que vocês estão atribuindo às palavras que eu estou usando? O dominante. Ok? Vocês não estão aí consultando o dicionário, cada palavra que eu falo, olhando dos 10, 20, qual que você vai usar? Você automaticamente usa qual significado? O dominante. É assim. Então, quando você pega a palavra religião, sem explicação, qual é o dominante? Dogmas, sacerdotes, práticas exteriores de adoração e culto, rituais. Porque todas têm, né? Então, se você falar, Espiritismo é uma religião, o que a pessoa ia dizer assim, quais são os rituais? Querer o casamento espírita, batizado espírita, não sei o quê. Como é que eu adoro a Deus? Sentado, em pé, acendendo vela, não acendendo? As pessoas iam perguntar sobre isso. Falei, por isso Kardec diz, eu nunca usei a palavra, porque as pessoas iam querer saber isso. Já, mas você quer usar no outro sentido, no sentido filosófico do termo, de ligação do homem com Deus, de ligação dos homens entre si, num laço de amor e caridade, bom, não há nenhum problema. Então, porque a palavra é polissêmica. Então, não há nenhum problema desde que você faça essa ressalva, que você entenda a religião no sentido filosófico, você pode dizer ciência, filosofia e religião no sentido filosófico, para não criar confusão. Claro, isso para o público lá fora. Entre nós, se está muito claro, eu nem preciso ficar dizendo assim, religião no sentido filosófico, que se está todo mundo claro. Agora, se eu vou falar para uma pessoa que não é espírita, falar uma religião, mas que deu o sacerdote, fala, não, desculpa, você está usando a palavra religião no sentido do dicionário, no sentido dominante. Então, deixa eu explicar melhor. É religião porque trata de Deus, é religião porque fala dos laços de caridade, de amor que nos une, porque tem ensinamentos morais, porque fala das penas e recompensas. Ah, bom, então agora eu entendi. Ok? Então, não há nenhum problema. Desde que você tome cuidado para as pessoas não usarem as palavras no sentido dominante. E por isso que eu faço essa ressalva também com respeito à filosofia. Se você usar a palavra filosofia, eu venho da filosofia. Eu fiz física, mas fiz meu mestrado, doutorado na filosofia e trabalhei 15 anos num departamento de filosofia. Se você disser num departamento que Espiritismo é filosofia, eles vão dizer, não é. Não é filosofia. Porque eles vão usar a filosofia no sentido de sistema filosófico. E não é. Eu tive colegas que vocês chamam de filosofia. O que tem de filosofia? Aí você diz, não, peraí, é filosofia de uma ciência. Ah, então, mesmo na filosofia, tem que fazer uma ressalva. Não é filosofia no sentido geral mais usado na academia. É filosofia num sentido muito moderno e especial, que é algo propriamente do século XX, que é a noção de filosofia de uma ciência. Não é uma filosofia como sistema filosófico. Então, veja, mesmo a palavra filosofia, eu teria que fazer a ressalva, senão o filósofo vai dizer, é o que eu tento discutir lá com o Pondé, no meu vídeo lá, que vocês devem ter acompanhado, Cosme Márcio responde Pondé, não sei quantos aqui assistiram esse vídeo, está no YouTube, quando o Pondé faz críticas ao Espiritismo, eu fiz um vídeo lá para respondê-lo, né, tentando dizer para ele que não era bem aquilo. Por quê? Porque, claro, a pessoa vai olhar a filosofia e vai dizer, não, mas peraí, isso aqui não é. Filosofia não reconhece o Espiritismo como filosofia. Claro, porque ela vai olhar como sistema filosófico, aí não é mesmo. Percebe como você tem que tomar cuidado com as palavras? Então não há nenhum problema que você diga ciência, filosofia, com essa ressalva, se a pessoa não entender, e religião, com essa ressalva, se a pessoa começar a pensar em religião no sentido do dicionário, no sentido dominante, ok? Ok. Com referência à questão 171 de O Livro dos Espíritos, que trata do dogma da reencarnação, a pergunta é, qual o pensamento do codificador com relação à palavra dogma? De novo, o problema da anfibologia que ele trata no Livro dos Espíritos, o problema da polissemia. Dogma significa princípio, como também, no sentido teológico, significa verdade indiscutível. No sentido de verdade indiscutível, claro que não tem.
Mas no sentido de princípios, então, de novo, o problema da palavra, né? O problema da palavra. Por que talvez ele tenha usado a palavra dogma lá? Porque era assim que as pessoas chamavam. Como as pessoas lá no século XIX trataram aquilo como sendo dogma, Kardec usou a palavra. E mais interessante, que se fosse dogma no sentido teológico, a pergunta não faria sentido. Olha como é que é a pergunta. Em que se funda o dogma da reencarnação? Dogma não tem fundamento no sentido teológico. Se a palavra dogma estivesse sendo usada no sentido teológico, sequer a pergunta faria sentido. Eu não posso pedir o fundamento para um dogma. Se você perguntar para o fundamento, o dogma não tem fundamento, não tem nem crítica. O dogma é dogma, você tem que aceitar, quer entenda ou não. Se tem fundamento, já não é dogma, no sentido teológico da palavra. Então, a pergunta nem faria sentido se fosse dogma no sentido teológico. É dogma no sentido de princípio. Esse princípio da encarnação, em que ele se funda? E a resposta é belíssima, né? Na justiça de Deus e na revelação. É fantástico. Ficaríamos aqui comentando por que ele usou essa dupla expressão, justiça de Deus e revelação. Mas é outro tema aí para explicar essa pergunta admirável de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Nesta estrutura aberta da ciência espírita, podemos considerar as obras de André Luiz como parte do ajuste ou da progressão? Nunca a gente tem que falar em obra de autor. A gente tem que trabalhar com ideias e pensamentos que o autor ofereça. Muito cuidado. Em todas as obras que eu li, todas elas, e eu não li muito, eu aprendi algo que Kardec me ensinou ao longo de muito tempo. Um livro, um texto, é um saco de feijão. O que você faz com um saco de feijão? Cata. Como é que você cata feijão? Lembrar os mais antigos, você bota o feijão em cima da mesa e diz assim, isso aqui é um feijão bom. Isso aqui é um feijãozinho bichado, isso aqui é uma pedra. O que você faz? Tira o feijão bom, come. O feijão bichado e a pedra deixa de lado. Todo livro tem que ser examinado desta maneira, sem exceção. Kardec faz isso com todas as obras e com todos os textos dados pelos Espíritos. Catava feijão. Há um exemplo curioso dele, que eu vou contar aqui para depois entrar diretamente na pergunta, mas é toda analogia para servir. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Vicente de Paulo, que no Evangelho, acho que é o capítulo 11 ou 12, que tinha o título Beneficência. Essa mensagem saiu na Revista Espírita, na Kardecpédia, se você for lá, Beneficência, Vicente de Paulo, tu vai achar a mensagem do Evangelho e a mensagem da Revista Espírita. Essa mensagem saiu na Revista Espírita com o título A Caridade. Kardec recebe a mensagem da Sociedade Espírita de Paris, Espírito Vicente de Paulo, A Caridade. Depois da mensagem, na Revista Espírita, ele faz várias perguntas a Vicente de Paulo sobre a mensagem. E Vicente de Paulo vai concordando com ele. Você compara a mensagem da revista com a mensagem do Evangelho. Kardec cortou várias frases e parágrafos. A mensagem tinha problemas em vários lugares. E Kardec mexeu. Como o Espírito concordou com as críticas que ele faz, ele aproveitou o feijão bom e tirou o feijão bichado. Tem uma frase que Kardec corta nessa mensagem que é genial, que Vicente de Paulo, não com essas palavras aqui, eu não lembro exatamente as palavras que Vicente de Paulo, mas ele quis entender que ele se sentia envergonhado ao falar da caridade, daquilo que ele fez na terra, porque ele foi o paladino da caridade. Bom, Kardec cortou essa frase. Nenhum espírito bom pode ter vergonha, porque vergonha é uma combinação de tristeza com orgulho, duas paixões ruins. Quem sente vergonha é o orgulhoso e triste. Vicente Paulo não pode sentir orgulho e tristeza, que são paixões ruins. Ele é um espírito bom, segunda ordem. Kardec não ficou preocupado assim. Foi um problema de filtragem mediúnica, foi o espírito que errou, não importa. Ele cata feijão. O que é feijão bom fica, o que é feijão bichado deixa de lado o que é pedra dele. Fez isso com todos os textos. Espírito de verdade é incrível
incrível, eu tentei citar ontem. Kardec tinha um médium na Sociedade Espírita de Paris, chamado Sr. Rose, R-O-Z-E. Pode botar na Kardecpédia Rose, que você vai localizar dezenas de mensagens. Rose recebeu muitas mensagens de São Luís, de Vicente de Paulo, de Espírito de Verdade. Várias Kardec recusou. Catou feijão e não dava para aproveitar. Deixou de lado. O médium era o mesmo das mensagens que ele aceitou. A assinatura era a mesma. Kardec nos ensinou a qualquer autor, cate feijão, André Luiz, Emmanuel, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel, não importa o autor, cate feijão. Que você pode encontrar na parte do texto coisa boa e na parte do texto um equívoco. São espíritos, não são espíritos puros. Podem cometer erros. Então, cabe a você fazer a leitura e ver, aqui está mal, ou está mal escrito, ou não foi bem filtrado, ou o próprio... Não sabe, não interessa. Kardec não ficava levantando essas preocupações, se foi o médium que errou, o espírito que errou, se houve problema na comunicação mediúnica, porque toda comunicação mediúnica sofre interferência. Não, cate feijão. Feijão bom você coma, feijão bichado ou podre você deixa de lado. Então você nunca pode falar da obra toda de um autor, percebe? Porque se você falar da obra de um autor, você não está catando feijão. Em cada texto você tem que debruçar sobre cada texto. Para citar um exemplo, para você não falar, se você pega Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, já na primeira página, Humberto de Campos diz que Jesus ficou amargurado. Amargurado? Pelo amor de Deus, Humberto de Campos não estudou a escala espírita? Não interessa se foi ele que errou, se houve um problema na filtragem mediúnica, se o médium não captou bem a palavra. Não interessa, ali é um feijão, ali é uma pedra. O espírito puro para ficar amargurado não fica nem um espírito bom, que dirá um puro. Agora, não interessa, eu não vou ficar fazendo especulações sobre o possível erro. Cate feijão, o que tiver bom na obra, fique, o que tiver ruim na obra, tire fora. Se a gente fizer isso, a gente não briga, não fala mal de ninguém, não cria confusão. A gente come feijão bom e joga fora feijão bichado e pedra, sem criar nenhuma confusão. O grande erro nosso é que a gente não faz isso. Eu cato feijão até com Allan Kardec. Só para contar um exemplo, que está no meu livro Os Espíritos e os Homens. A pergunta 228 do livro dos Espíritos, que eu começo... não começo só por isso, mas é a segunda discussão minha nesse livro, Os Espíritos dos Homens. Eu gastei mais de 6 anos para descobrir que não tinha feijão bichado nem pedra na pergunta. Eu que estava lendo mal. Mas durante 6 anos eu apostava que tinha um feijão bichado ali. E eu explico lá e mostro qual foi o feijão bichado que eu achava que tinha e depois como é que eu descobri que não tinha. Que eu que estava lendo mal. Demorei 6 anos para isso. Então a gente tem que ter esse hábito que nos ensinou Kardec como exemplo. Há um capítulo no Livro dos Médiuns, esse tema é muito importante, por isso eu estou insistindo nele, capítulo das dissertações espíritas, lá num dos últimos capítulos do Livro dos Médiuns, quem se recorda? Pega lá, tem mensagens incríveis. Tem no capítulo um item chamado o quê? Comunicações apócrifas. Para que Kardec botou aquilo? Aí você vem lá, tem uma mensagem. Eu brinco que eu fazia na época que eu orientei mocidade, trabalhei com jovens em grupo de mocidade, eu costumava fazer o seguinte exercício. Eu pegava aquelas mensagens lá do Livro dos Médiuns, no item Comunicações Apócrifas, imprimia na época do mimeógrafo, isso tem tempo a ver, distribuía as mensagens para os jovens estudarem. E eu fazia o papel do advogado do diabo, que é isso, que mensagem linda, é do Livro dos Médiuns, gente. E todo mundo adorava a mensagem, que coisa mais linda. Depois eu vinha e entregava o comentário de Kardec. Porque ele bota a mensagem e depois ele faz a análise. Na hora que ele vai fazer a análise, aí todo mundo, como eu não enxerguei isso, como eu não vi aquilo. Por que ele botou isso lá no Livro dos Médiuns? Para a gente aprender a catar feijão, separar o joio do trigo, dizer, a mensagem, e ele não ficava com essa neura, quem errou, o espírito, o médium, o meio. Há na Revista Espírita um caso muito curioso, em que Kardec está dialogando com São Luís. No meio do diálogo, ele percebe que não é mais São Luís pelo conteúdo.
Mas ele não é mais São Luís, porque Kardec conhecia a inteligência de São Luís. Aí, terminada a sessão, numa reunião particular, ele vai chamar a atenção de São Luís. E São Luís dá um puxão de orelha em todo mundo. Veja quem eram os assistentes na reunião naquele dia e quais as companhias espirituais que trouxeram. Aí Kardec vai escrever um capítulo que a gente despreza, não presta muita atenção, porque ele tem 3 ou 4 páginas. É o menor capítulo do Livro dos Médiuns. Chama-se Influência do Meio nas Comunicações Espíritas. Pegam lá, cheguem a ler, influência do meio. A gente pensa que numa comunicação é só o médium que influencia o meio também. Aí está um exemplo que ele deixa na revista. Aqueles assistentes estavam muito mal acompanhados, interferiram na comunicação mediúnica por meio de espíritos que... Aí São Luís fala, mas você não identificou? Mas por que você permitiu? Ele falou, São Luís fala, você não identificou? As pessoas têm que aprender a fazer identificação. Não identificou que não era eu? Identifiquei, mais nada. Eu veja quem é o meio. A gente acha que o médium vai receber uma mensagem por ele ser bom. Não, a mecânica da mediunidade é complexa. Ela envolve influências das ideias do médium, ela envolve influências do meio, que a gente tem que saber. Por isso você tem que catar feijão. Você não sabe. Rose recebia na Sociedade Espírita de Paris, sabe quem? Jesus, Espírito de verdade. Aí você fala, nossa, mas o médium que recebe Jesus, eu vou desconfiar dele? Bom, Kardec jogou fora um montão de mensagens do Rose. Rose ficou tão bravo, deixou a Sociedade Espírita de Paris e publicou em 3 livros. As comunicações do Espírito de verdade, de São Luís, de Santo Agostinho e de outros. Vai ler as mensagens. Tem na Kardecpédia em francês lá os livros do Rose. Tem 2, só falta um volume. Eu consegui 2 dos 3 livros dele, que ele publicou fora. Então, o que eu estou dizendo com isso? Nunca pergunte assim, tal autor. Aí eu tenho que perguntar, qual mensagem, qual livro, qual texto? Porque você tem que examinar de cada autor tal mensagem, tal livro, tal texto. Ali pode ter problema. Em todos eles, agora você quer me perguntar, em todos eles eu achei pedra e feijão bichado. Posso estar errado. Em todos eles. Sem exceção. Em todos os autores que li, mediúnicos ou não mediúnicos, Camille Flammarion, Gabriel Delan, Leon Denis, todos eles eu achei pedras e feijões bichados. Todos, sem exceção. E eu tenho anotado nos livros. Agora você fala, por isso eu não vou... Eu amo Leon Denis, extraordinário. Quem resiste a um grande enigma? Quem resiste à poesia, à beleza do seu pensamento? Mas teve momentos que ele, no meu entender, na minha leitura, errou. E daí? Isso tira o mérito dele? Imagina, ele não é espírito puro. Então, a gente tem que aprender a tirar essa coisa, assim, de que determinado espírito, autor, vai ser perfeito. Não, tem falhas, tem problemas. Isso é demérito? Não. O Kardec corrigiu, eu não mostrei aqui, mas vou falar de 2 erros de Kardec. E ele confessa o erro, não deu tempo de eu mostrar, mas eu ia botar as mensagens em que ele fala assim, eu errei. E diz mais, se você insistir no erro depois que provou que errou, isso é tolice. Porque quem está atrás da verdade não pode ter a vaidade de dizer, não, eu errei. Não. Ele diz, eu errei 2 vezes. Eu boto no meu slide ali sobre aquela estrutura aberta e progressiva, 2 coisas que Kardec confessa que errou e que fez a mudança. Então, o problema não é ter erro, o problema é a gente não ver, né? Quando a gente não vê, é que a gente fica com o erro. Mas isso não significa que a gente tem que adquirir esse hábito, gente, de catar feijão em qualquer texto. Há coisas que eu escrevi que eu gostaria de não ter escrito, errei, pronto, e daí? Você muda quando você aprende. Uma vez recebi um e-mail, para encerrar, prometo que eu encerro a pergunta, recebi um e-mail muito duro de uma pessoa dizendo assim, no seu vídeo tal, o senhor fala tal coisa. Agora, recentemente, eu peguei um vídeo do senhor que o senhor fala ao contrário. Aí eu devolvi o e-mail. Eu peço desculpas a você, mas é que eu errei, descobri que estava errado e corrigi. A pessoa me devolveu mais bravo ainda o e-mail. Mas o senhor errou, é um absurdo. Eu falei, um absurdo não, eu sou espírito imperfeito, né?
Mas a pessoa ficou brava porque eu errei. Falei, desculpa, eu também fiquei triste de ter errado, mas sabe como é que é, né? Eu sou espírito imperfeito, né? Eu erro, né? Eu errei na minha análise e fiz a correção. Então a gente tem que ter essa tranquilidade. O que eu recomendo, nunca pergunte sobre um autor. Pergunte sobre o determinado texto dele, onde pode ter ou não algum tipo de descuido. Ok? Ok. Como conciliar as definições de instinto de O Livro dos Espíritos com o livro A Gênese? Perfeitamente. Esse é o tipo de pergunta que nós temos que pegar o Livro dos Espíritos com a Gênese e comparar. O que acontece é que no Livro dos Espíritos está ali de forma muito sintética. O pensamento no Livro dos Espíritos é síntese, são poucas frases, enquanto que na Gênese, Kardec desenvolve e coloca, inclusive, diversas teorias possíveis para se entender o instinto. Porque entender o instinto é um problema muito grave. A gente pensa que o instinto é um tema fácil, é um tema dificílimo. Difícil. Tão difícil que Kardec vai apresentando na Gênese algumas hipóteses de como entender o que é o instinto. Porque é algo que até hoje a gente ainda não conseguiu entender, como é que os animais conseguem ter uma conduta sem saber como, quer dizer, o salmão voltar ao lugar onde ele nasceu, quer dizer, condutas de animais que a gente fica, meu Deus do céu, quem ensinou a aranhinha a traçar a teia do mesmo jeito que... Há coisas nos instintos que a gente ainda está longe de entender. Essa conduta que os animais têm, que o próprio homem tem, né? Então a gente ainda está engatinhando, é um tema complexo. Por isso Kardec na Gênese vai colocar teorias explicativas, mas sempre vai dizer, teoria, ainda não conseguimos responder. O que eu diria para a pessoa, teria que pegar os dois textos, mas eu não vi nenhuma contradição entre o texto do Livro dos Espíritos e o texto da Gênese. O que eu vi na Gênese foi complementações. Kardec vai um pouco mais além daquilo que estava lá de forma sintética. Ele tenta explicar mais, colocando teorias. No Livro dos Espíritos ele ficou apenas na ideia, no conceito geral de instinto, ok? Ok. A humanidade, cada vez mais desenvolvida em algumas ciências, ainda rechaça a ciência espírita, porque a doutrina, não no seu aspecto religioso, mas no seu aspecto científico, com sua lógica inquestionável, não alcança essas inteligências. Porque elas não estudam Kardec, é algo muito simples. É algo muito simples. Eu fiquei muito tempo na academia, dentro de departamento de filosofia. E eu conheço departamentos de filosofia, conheci mais à época, de vários lugares do mundo. As pessoas sequer vão querer pegar a obra para ler. Se eu não mergulhar no autor, eu não vou saber se ele é grandioso ou não. Esse é um problema sério. Eu me recordo de um autor materialista muito conhecido, aliás, um brilhante escritor, que eu até recomendo que vocês leiam, porque escreve muito bem, do André Comte Sponville, que tem vários livros incríveis. Ele é um escritor primoroso, materialista, confesso. Ok? Ele escreveu um dicionário de filosofia em que tem um verbete chamado Espiritismo, em que ele fala do Espiritismo. Você não acredita o que ele fala do Espiritismo. Um amigo nosso, autor do nosso livro da editora Nobiltá, o Daniel, aqui de Fortaleza, escreveu uma carta para o Sponville, dizendo, eu te admiro muito, mas você fez com o verbete Espiritismo o contrário do que você recomenda em todas as suas obras, porque ele recomenda falar do que se sabe. E diz para ele, você falou do Espiritismo sem conhecer Espiritismo. E, inclusive, foi tomar café com ele na França. E eu dizia para o Daniel, ele não vai ler a obra kardeciana, ele já tem um preconceito que ele não vai ler, para poder repensar o que ele escreveu sobre o Espiritismo. Então, o que acontece é esse, a gente precisaria ter a disposição de ler a obra.
Se você vai na Europa, na França, as obras de Kardec ficam nas bibliotecas que não sejam no centro espírita. Se você for ao centro espírita, está lá. Mas se você vai nas livrarias comuns, está no setor de magia negra, ocultismo. Você acha que um acadêmico, um professor universitário vai chegar numa livraria e vai chegar lá no setor de ocultismo, magia negra e pegar um livro para ler? Não vai. E se alguém lhe apresentar e ele for ver que está nessa sessão, ele não vai. E se ele começar a ler o livro dos Espíritos, ele não vai continuar a ler. Porque como ele já tem que história? Deus, bom, esse cara já aceita Deus, ele não vai querer ler o conjunto da obra para ver por que Deus está presente. Ele não vai examinar o conjunto da obra para saber que ali faz todo o sentido. Faz todo o sentido quando você lê o conjunto. Mas você vai dizer para ele, para você entender que Espiritismo é uma ciência, você teria que, no mínimo, ler as 5 obras fundamentais. Ele não vai ler. Então, eu diria, estamos longe ainda que a academia possa querer fazer isso. Pessoas individualmente, eu digo, eu me tornei espírita antes de ir para a academia, porque depois da minha formação em física e em filosofia materialista, se eu não tivesse sido espírita antes, eu não ia ler Kardec depois. Graças a Deus, Papai do Céu foi sábio. Deixa ele primeiro conhecer Kardec e depois ele vai para a academia, porque senão seria muito difícil. Temos que dar tempo ao tempo. Não se assuste, Paulo descreve em suas cartas um dos lugares que ele não conseguiu apresentar o pensamento do Cristo, foi onde, na Grécia, em Atenas, a hora que ele abria a boca, os filósofos já começavam a questionar cada frase dele. Então é preciso humildade, e a academia não é formada de humildade, é formada de muito orgulho, infelizmente. E as pessoas não estão dispostas a estudar. Para encerrar isso, eu me recordo uma vez um amigo fez o seguinte raciocínio, para outro, eu não estava presente, mas um amigo, uma pessoa do próprio departamento de filosofia em que eu atuava, disse para um outro que veio me contar, Cosme, fulano disse para mim assim, como pode ser? Cosme parece ser um cara tão brilhante e inteligente, como é que ele está metido nessas coisas de espiritismo? Aí eu respondi para esse amigo para ele dar o recado, já que veio por intermédio. Diga para ele por que ele não faz o raciocínio lógico diferente. Devia dizer assim, se ele me considera inteligente, deveria isso significar, se um cara que ele considera inteligente está lendo isso, será que esse negócio é ruim? Ele não faz o raciocínio. Uma pessoa inteligente está lendo aquilo, deve ter alguma coisa boa ali. Não. O raciocínio é como é que eu, na visão deles sendo inteligente, estaria perdendo o meu tempo com essas bobagens. Veja como é curioso o argumento. Cada um usa o argumento do jeito que quer, para acomodar a tese que já tem bem definida. Ok? Bom, aqui são 2 perguntas que eu vou aqui condensar. Fala assim, se Jesus é um espírito puro, quando viveu encarnado, ele sentiu dor, ele sentiu compaixão ou outras emoções? E o complemento aqui em outra pergunta é, se Jesus, sendo um espírito puro, portanto sem paixões, gostaria de uma explicação sua para o choro de Jesus diante da morte de Lázaro? Bom, muito boa a pergunta. Primeiro, é preciso explicar o que são paixões e emoções. Não tem nada a ver com sensações. Por exemplo, se eu agora der um chute na canela de qualquer um de vocês, vocês vão sentir dor. Bom, eu vou dar bem forte, para vocês não, bem forte, de preferência com esse sapatinho bicudo, né? Você vai sentir dor. Isso é sensação. Agora, se você vai ficar com raiva, triste ou amargurado, é outra coisa. Nós aprendemos a associar agressões com emoções ruins, isso é o espírito imperfeito. Se um fulano te agride moralmente ou fisicamente, além da dor, você sente raiva, tristeza, uma série de coisas. Então, primeiro tem que separar isso, que Jesus tenha sentido dor, é óbvio, senão ele não teria um corpo. Agora, que essa dor tenha provocado nele emoções ruins, é outra questão. Um espírito bom, aliás, o filme Mahatma Gandhi mostra um pouco disso, vocês lembram? E eu estou falando de Gandhi, que talvez seja um espírito, se não bom, próximo. Lembra? Ele sofria as agressões e continuava sorrindo e amando o agressor. Vamos pensar que o filme seja o retrato da realidade. Eu não estudei Gandhi, a biografia, para saber, mas estou falando do filme, ok?
Então, uma pessoa pode sentir dores e não ter emoções ruins. Nem mesmo, no caso de Jesus, as emoções dele eram puras, não eram sequer paixões, nem as boas. Ok? Mas veja, não sei se que tinha mais na pergunta além disso. Então, ele certamente sentiu dores físicas, mas daí a ter emoção é outra coisa. A gente é que está acostumado a achar que é a sensação. A outra foi? Chorar. Bom, primeiro, não sei. E segundo, o que é chorar, né? Às vezes a gente está feliz pra caramba e as lágrimas saem, não é isso? Não sei. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe exatamente o que separar das descrições, que são descrições fiéis à realidade. Ok? Isso é um problema sério. A gente não sabe o que é descrito nos textos que representa o acontecido ou o ponto de vista daquele que escreveu. Lembrando que todos esses textos foram escritos muitos anos depois do acontecido. Muitos anos. Mais de 50 anos depois do acontecido. Imagina que vocês resolvem descrever como o cosmos se portou aqui depois de 50 anos, sem ter um vídeo, sem ter gravação. Tradição boca a boca. Imagina, o Osmir vai contar, vocês vão contar, os membros da federação da próxima geração, e aí imagina 50 anos depois vocês tentarem descrever o que aconteceu de fato aqui, com detalhes de choro, de expressão facial. Tenha santa paciência, né? Desculpa, é de novo tentar ler o texto no sentido de que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é a forma como o Espiritismo lê. Imagina que você resolvesse pegar o Novo Testamento e ler. Vem cá. Um dos evangelistas, não lembro se é Mateus ou Marcos, diz: Jesus subindo a montanha começou a pregar. O outro, Jesus descendo a montanha começou a pregar. Vocês não chegam a acordo? É subindo ou descendo? Se for a palavra de Deus, só pode ser uma coisa, ou sobe ou desce, não pode ser. Textos escritos mais de 50 anos depois, lembrar das expressões fisionômicas de que o indivíduo se apresentou. Me desculpa, a gente não sabe, isso é tudo especulação. Jesus é descrito como homem, com paixões e tudo nos textos. E aí? É a descrição do evangelista. Um texto escrito muitos anos depois. Aliás, Kardec, no livro Gênesis, fantástico, né? Vai explicar os milagres de Jesus de uma forma especial. E ele aceita todas as passagens como verídicas? Não. Multiplicação de pães e peixes. Transformação da água em vinho. Vai ver como Kardec interpreta. Como fato ocorrido? Não. Eu costumo dizer o seguinte: qual foi a obra que Kardec escreveu em 1864 e depois fez a segunda edição em 1865? Chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que título incrível. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. A verdade está no Espiritismo. Você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E não o contrário. Você pega o Espiritismo e vai ler segundo o Evangelho. Vai dar um monte de contradição se você fizer isso. Há no Evangelho muitas passagens contraditórias. Então, eu acabei de citar uma besta, subindo ou descendo. Há muitas passagens que Kardec discute. Vou pegar uma mais grave. Figueira que secou. Gente, tenha santa paciência. Figueira que secou. Vai ler lá a passagem que Kardec explica. Jesus passa diante de uma figueira, porque ele teve fome, queria comer, ela não estava dando figo. No dia seguinte, eles passam pela figueira, ela tinha secado. Né? E o curioso no texto, né? Quando diz assim, que a figueira não estava dando figo, e o evangelista ainda escreve, porque não era tempo de dar figo. Vem cá, então esse Jesus é um louco, né? Porque ele vai punir uma figueira que estava cumprindo a lei de Deus, porque se ela não estava dando figo e não era para dar, ela estava cumprindo a lei de Deus.
Então você vai ler uma passagem dessa como fato ocorrido, está descrita como fato ocorrido, está descrita, não está descrita como parábola, não está escrito assim no texto. Jesus propôs a seguinte parábola, não, está descrita como fato ocorrido. E Kardec faz o quê? Recusa como fato ocorrido e diz que isso é uma parábola. Vamos pegar outro exemplo. Tentação de Jesus. Vai ler em Mateus, Lucas e Marcos, já que João não descreve. A tentação de Jesus é descrita como fato ocorrido. Ocorrido, que Jesus foi levado ao pináculo do templo, levado. O que Kardec faz no livro Gênese? Tem lá, os milagres do Evangelho. Ele vai explicar a tentação de Jesus. O que ele faz? Evoca João, o evangelista, que não escreveu sobre o fato. E João vem explicando e dizendo que aquilo ali era uma parábola sobre a tentação do homem. E João dá a lógica simples. Sendo Jesus um espírito puro, jamais poderia ser tentado. Esse fato nunca podia ter acontecido. Isso é uma parábola. Embora o texto evangélico não está escrito como dizendo é uma parábola. Não foi assim que o evangelista apresentou. E Jesus propôs a seguinte parábola. Não, ele descreveu como fato acontecido. E Kardec recusou como fato acontecido. E João, o evangelista, evocado, recusou pela lógica. Jesus é um espírito puro ou não é espírito puro? É o evangelho segundo o espiritismo, não é o espiritismo segundo o evangelho. E aí você, para completar o que eu dizia que você tem que ler, catando feijão. Humberto de Campos tem uma mensagem que ele descreve a tentação como fato ocorrido. Fato ocorrido. Você vai ficar com essa mensagem do Humberto de Campos ou com a explicação de João, o evangelista, no Evangelho segundo o Espírito, no livro Gênesis? Ou com a explicação kardeciana? Você tem que escolher. Catar feijão com todo mundo. Analisar e bom senso. Veja, esse é Kardec. Então a gente tem que tomar esse cuidado de fazer a leitura com o espiritismo e não com outros pontos de vista. Se você, claro que se um católico protestante está me ouvindo, vai ficar muito bravo comigo, né? Porque eu estou colocando problemas no texto evangélico. Mas é porque eu estou lendo o evangelho segundo o espiritismo, eu não estou lendo o espiritismo segundo o evangelho. Então, eu respeito a leitura diferente daqueles que acreditam que isso tudo aconteceu. Então, respondendo para encerrar a sua pergunta, não sabemos se de fato, eu acho que é muito mais a descrição do autor, ele tem que descrever do ponto de vista humano alguém chorando, alguém com paixão, Jesus pegando o chicote, chicoteando os vendedores, dá para imaginar um espírito puro com chicote lá, chicoteando. É a descrição do evangelista, que eram espíritos também imperfeitos, da escala espírita. Alguns até viraram bons ali naquela existência como apóstolo, dando os últimos. Tem dúvida de que Pedro era espírito imperfeito? E que ele vira espírito bom provavelmente nessa vida de Pedro? Foi a sua vida derradeira de transformação? Bom, não, então por que ele traiu Jesus, né? E mentiu, né? Eu não conheço. Que história é essa que eu conheço? É uma fraqueza, mostrando um estado ainda de terceira ordem. Provavelmente na terceira ordem, na fronteira para a segunda, né? A gente está na terceira ordem lá embaixo, né? Lembra que a terceira ordem tem 5 classes lá dentro, a gente está lá embaixo, né? Ele já estava lá, e essa vida de apóstolo fez com que eles dessem um salto, provavelmente virando espíritos da segunda ordem. Mas tem ponto de vista deles, supondo que eles tenham escritos, que não seja problema dos copistas, que o livro foi escrito, copiado e uma série de coisas. Então, eu não examinaria essas descrições como fatos. Jesus chorando, eu não sei em que contexto se dá. Até porque a gente pode chorar com boas emoções também. Então, a gente não sabe bem o que está por trás de tudo isso, ok? Ok. Então, nós agradecemos pelas ótimas perguntas que foram enviadas. Infelizmente, nós não poderemos ler todas. Ficamos aqui ainda com mais 8 perguntas, mas nosso tempo encerrou. Obrigada. Obrigado, gente. Um bom dia para vocês e a gente continua. Esse é o Espiritismo. Continuarmos, porque todos nós temos muito que aprender. Muito obrigado. Tenham um bom dia.